Olá, eu sou Vanessa Queiroz e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com você sobre a minha história. Eu quero contar para você a minha história, como eu cheguei até aqui, como eu descobri o meu propósito de vida e como tudo se desenrolou na minha vida a partir daí, para que você possa talvez até mesmo se identificar com todo esse processo, porque nós sabemos que mais do que nunca nesse momento que a gente está vivendo, nós estamos sendo chamados para muitos movimentos de mudança e transformação na nossa vida e é sempre bom a gente poder ouvir como é que essa experiência aconteceu na vida de outra pessoa. Então o meu objetivo aqui hoje é contar um pouquinho desse movimento de transformação que ocorreu comigo e que você eventualmente pode se identificar e pode te ajudar numa série de aspectos diferentes. Eu queria dizer para vocês que até por volta dos meus 27, 28 anos de idade, eu trabalhei formalmente em empresas do mundo corporativo. Eu tinha já a minha formação como psicóloga, né, minha formação inicial. Na verdade, eu tenho duas formações. Inicialmente, eu optei em fazer a faculdade de administração de empresas, porque eu era bastante jovem, logo depois que eu saí do colégio. E a minha primeira opção foi fazer física nuclear. E quando eu cheguei na minha casa e disse para os meus pais que eu ia fazer a faculdade de física nuclear, meu pai quase enlouqueceu, né? Disse, imagina, como que você vai fazer faculdade de física nuclear? Você vai trabalhar onde? Dentro da usina em Angra, não tem futuro, e isso, aquilo, outro. E eu falei, ai, ok, né? Então tá bom, não vou fazer física nuclear. E aí começou minha saga para tentar entender o que eu ia estudar. E eu, já como uma boa índigo que sou, né? Não conseguia identificar uma faculdade que fazia sentido para mim. Então fui procurar áreas de engenharia, engenharia de produção, engenharia de materiais, arquitetura. Eu pensei em tudo que vocês podem imaginar, né, como uma possível profissão para mim, mas eu não conseguia literalmente me encaixar em nenhuma delas, e aí por final eu me enchi a paciência de ficar tentando escolher alguma coisa e falei, então eu vou fazer administração. Vou fazer administração, eu trabalhava em banco na época, minha função eu era bancária, e eu disse, então vou fazer administração porque no terceiro ano eu posso optar por economia e vou ficar nessa área financeira mesmo. E o meu objetivo sempre foi trilhar, né, uma linha de conhecimento e seguir por essa linha. Eu sempre gostei muito de matemática, ao contrário de muita gente dessa área humanas, né, de humanas e de holística, eu sempre gostei demais de matemática e sempre fui muito bem em números. Então eu acabei enveredando aí por essa linha da administração financeira e fiquei. Terminei a faculdade sem gostar muito da faculdade. Na verdade, eu poderia dizer para vocês que é como se essa faculdade não tivesse existido na minha vida, porque depois de um tempo eu aboli totalmente essa ideia. Eu tive uma oportunidade de sair do banco e fazer um intercâmbio. E quando eu fui fazer esse intercâmbio, eu comecei a descobrir esse meu lado mais espiritual, esse aspecto espiritual mais presente na minha vida, porque a minha experiência foi na Inglaterra. Eu fiquei 3 meses na Inglaterra e fiz alguns passeios por lá. E dentro desses passeios eu comecei a ter memórias e lembranças de coisas que eu já havia vivido em alguns lugares que eu passei, mas que eu nunca tinha estado nessa vida. Então tudo isso foi me chamando a atenção, né, me trazendo a atenção para um aspecto da vida que eu nunca tinha nunca tinha feito um olhar muito específico para ele. E quando eu voltei dessa viagem, eu ainda na época tinha 21 anos, eu comecei a olhar um pouquinho mais para isso, mas continuei a minha vida profissional, né, dentro do mundo corporativo. Saí do banco, fui para outras empresas, né, passei por várias outras oportunidades de trabalho, até que num determinado momento, quando eu já estava com uns 25, 26 anos, eu decidi fazer a faculdade de psicologia. Eu falei, não, é o que eu quero, é o que faz sentido para mim, eu já estava um pouco mais madura e já entendia que aquilo fazia sentido. E fui fazer a faculdade de psicologia, concluí a faculdade de psicologia e continuei trabalhando na área de treinamento, seleção de pessoal, treinamento, cursos. Já comecei a mexer com essa área, até um momento em que o chamado para ir para um lugar onde eu poderia unir o meu conhecimento administrativo, psicológico e holístico, porque nesse momento eu já começava a enveredar mais por esse interesse das terapias, das energias e tudo mais,
eu consegui um trabalho onde eu tinha a oportunidade de unir todas essas informações e eu fui trabalhar na parte administrativa e na coordenação de um espaço terapêutico. E isso fez com que eu enveredasse cada vez mais dentro, né, dos estudos energéticos, emocionais, mentais, e por aí eu fui me especializando, estudando, me aprofundando em todo esse trabalho, até o momento em que eu resolvi realmente sair 100% da minha área corporativa, vamos dizer assim, e assumir esse trabalho terapêutico como algo que era o meu trabalho e a minha verdade absoluta. E dentro desse movimento, né, de todos esses aprendizados, então comecei com várias técnicas, começando pela radiestesia, pelo trabalho com as energias quânticas, com a energia taquiônica, com todo o trabalho de espiritual. Eu cheguei a trabalhar por muito tempo com a técnica de apometria, que me trouxe uma base, uma experiência muito grande dentro dessa visão espiritual. Ao longo do tempo eu acabei deixando de trabalhar com a apometria, porque eu fui sendo chamada para outras vertentes de trabalho, que eu também entendia importante, mas que já não combinavam muito mais energeticamente falando entre si. E eu acabei fazendo algumas escolhas, algumas opções. E dentro dessas opções, hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho um trabalho muito focado na evolução e ascensão da humanidade. Então, o meu foco de trabalho energético, espiritual, acabou sendo voltado para o crescimento evolucionário das pessoas e para esse processo de transformação e mudança. Então, vocês vão me ouvir sempre falar hoje muito em pessoas fazendo um movimento de transformação, fazendo um movimento de evolução, se tornando o que a gente chama de influenciadores evolucionários, que você vai ter a oportunidade de me ouvir falar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. A gente também já tem artigo escrito sobre isso. Eu não vou me deter nesse tema agora, nesse vídeo, mas é um assunto importante porque é o foco, é o propósito do meu trabalho hoje, né? Eu poderia dizer para vocês que ao longo do tempo eu fui percebendo que o meu verdadeiro propósito de vida é ensinar, né? É compartilhar o conhecimento. Então é buscar conhecimento, agregar conhecimento, trazer esse conteúdo para a minha vida, colocar em prática na minha vida e compartilhar com as pessoas todo esse conhecimento que eu vou adquirindo ao longo do tempo e consigo ir colocando em prática. Então é como se eu tivesse aqui uma missão de compartilhar com cada um de vocês todas as experiências que eu já vivi, colocando em prática todo o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Lembrando que a gente nunca só faz uma ponta só da coisa, né? Então, a todo momento que eu tô aqui compartilhando conhecimento ou ensinando alguma coisa para você, eu também tô aprendendo com você e também tô agregando mais conhecimento para minha vida e podendo compartilhar isso ainda mais. Então, um equilíbrio aí que cada vez mais se estabiliza entre o dar e o receber conhecimento. E esse é o meu compromisso com a humanidade, é a minha função hoje no planeta Terra, né? Poder fazer esse movimento de dar e receber conhecimento, compartilhando o máximo possível de informações. Então, eu não vou me alongar muito, porque eu acho que o nosso objetivo principal era você saber como é que eu cheguei até aqui, né? Saber que eu passei sim por um momento de transição. Então, houve um momento em que eu tive que fazer uma escolha entre permanecer numa carreira corporativa e escolher fazer um trabalho simplesmente terapêutico. Eu passei por esse momento. Eu precisei, se eu disser para vocês que foi simples ou que foi fácil, não foi, né? Eu precisei ter força e ter determinação para tomar decisões e sustentar algumas decisões que a gente acaba tomando muitas vezes. E também ter uma certeza de que acontecesse o que acontecesse, eu não voltaria atrás. Eu manteria a minha decisão e eu manteria o meu posicionamento, porque eu sabia exatamente aquilo que eu vim fazer. E aí eu acho que vale contar uma história para vocês, porque eu sempre falo, se você quiser saber o que você realmente veio fazer aqui,
Tem várias formas de se fazer isso, né? Tem várias metodologias hoje que nos ajudam a entender isso. Você pode fazer uma busca de registros akáshicos, entender o seu plano de vida, você pode fazer uma avaliação para entender o seu propósito. Tem vários mecanismos terapêuticos hoje que nos ajudam a compreender qual é o nosso propósito de vida. Mas se você quiser fazer um exercício mais simples do que isso, você pode simplesmente entrar em contato com você e perguntar para você criança. Olha para você lá quando você tinha seus 2, 3, 4 aninhos de idade. Pergunta para essa criança o que ela veio fazer, qual é o papel dela aqui nesse planeta. E ela vai te responder. E eu vou te contar uma história para você entender do que eu estou falando. Eu passei grande parte da minha vida corporativa trabalhando nos bastidores de muitas coisas, né? Tanto trabalhando na organização de treinamentos, material para treinamentos, aulas, programando aulas. Quando trabalhei no banco, trabalhava muito na parte de back-office do banco, vamos chamar assim, né? Então fazia muito trabalho interno, apesar de ter trabalhado um período na área gerencial, mas sempre trabalhando com mesa de operações, negociações bancárias, contratos e tudo mais. Então era sempre um sistema de back-office. Eu estava sempre por trás daquilo que estava acontecendo e tinham pessoas que estavam lidando com pessoas diretamente à minha frente. E por muito tempo na minha vida isso aconteceu dessa maneira. Mas ao longo do tempo, quando eu descobri realmente o que eu vim fazer e que o que eu precisava, as pessoas diziam para mim, você precisa dar aula, você precisa ensinar, você precisa mostrar o que você sabe para as pessoas. E eu falava, mas eu vou ensinar o quê? Né? Eu não sei exatamente o que eu vou ensinar. E realmente por um bom tempo eu me perguntava isso, o que eu vou ensinar para as pessoas, o que eu vou dar de aula para as pessoas. Eu até tinha vontade de fazer, mas não sabia fazer o quê, né? E depois eu fui percebendo que quando eu tinha lá os meus 5, 6, 7 anos de idade, a única coisa que eu sabia brincar era colocar o sapato de salto da minha mãe, vestir o avental que ela usava para fazer as coisas de casa, aqueles aventalzinhos que parecem aventais de professora, pegava a lousa, o giz e ia dar aula. Então, coitada da minha avó, que sofria, porque eu era filha única na época e neta única, então era a minha avó que sentava na minha escolinha para assistir a minha aula, né? E eu passava o dia, ali eu gritava, imitava as minhas professoras, ali eu dava lição, ali eu voltava, estudava e fazia sempre um trabalho como professora. E passou o tempo, eu entrei no mercado de trabalho, aboli totalmente essa ideia. E praticamente 20 anos depois, eu caí na real que o meu papel realmente era ensinar, que o meu papel era ser professora. É o que eu sou hoje, né? Apesar de fazer atendimentos e de trabalhar com as técnicas terapêuticas, o meu maior foco é compartilhar o conhecimento e formar profissionais na área terapêutica, formar pessoas e preparar pessoas para que elas sejam aí facilitadores do movimento de autocura das outras pessoas. Então, a minha criança já sabia, né? A minha criança por muito tempo exerceu um papel muito intenso do que era o meu propósito de vida e eu acabei passando batido por essa informação e enveredando aí por outros caminhos, mas há tempo, com 27 anos, eu ainda consegui redescobrir esse movimento e recalcular a rota aí da minha história para poder realmente assumir aquilo que eu vim fazer. Então, o meu convite para você aqui é, se você chegou até aqui, se você está escutando essa minha história, é porque alguma coisa nela se identifica com você. E se você sente que você precisa fazer um movimento de transição, se você entende que você precisa fazer uma mudança e uma transformação na sua vida, talvez você tenha chego no lugar certo, na hora certa, porque as sincronicidades não acontecem por acaso. Então, eu convido você a assistir os outros vídeos que a gente tem no canal do YouTube, a navegar pelo site para que você possa ver o que a gente tem aqui para te oferecer como uma possibilidade de transformação e de mudança na sua vida, como aconteceu com a minha, né? Hoje eu sou uma profissional totalmente voltada para o mundo terapêutico, tanto como terapeuta, como professora de várias técnicas de trabalho, né? Dentre elas, eu poderia destacar o facilitador de autocura, que é uma profissão de um terapeuta integrativo, a EMF Balancing Technique, que é uma técnica americana, canalizada pela Peggy Phoenix Dubrow, e que nos traz aí todo esse trabalho da evolução da nossa malha de calibração universal, e também a iFênix e séries mestras, que é uma continuidade do trabalho da Peggy,
onde eu também tenho aí uma especialização em várias delas e sou professora também de mestres ativadores de várias das séries. Então você tem a oportunidade aqui, tanto no site como no canal, de conhecer todas essas metodologias e talvez, quem saiba, encontrar aquilo que você está procurando há tanto tempo, tá bom? Agradeço imensamente a sua presença aqui, esse bate-papo que a gente teve, e estou à sua disposição para qualquer dúvida ou qualquer pergunta que você queira fazer e onde eu puder te ajudar. Um beijo no coração.